Diga comigo assim, é uma demonstração do amor de Deus. Quando a graça de Jesus nos alcança. É uma demonstração desse amor. Quando a graça alcança alguém, pela graça sois salvos. É amor de Deus. É demonstrando. Deus dá graça a quem, irmãos? A quem Deus dá graça? Tiago 4,6. Todavia, dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. E de quem ele oculta essa graça? De quem ele oculta? Mateus 11, 25. Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus oculta as revelações dele dos soberbos, dos grandes, dos altos, e revela para aquele pequenino. Inclusive, isso aí deve ser para nós um grande desafio, tá, amados? Quando carecer revelação, é hora de a gente começar a chorar. Falar, Senhor, tu oculta as coisas dos sábios entendidos. Eu não sou esse, eu quero estar na rela dos pequeninos para estar sempre tendo revelação das coisas que tu queres. Pela graça nós cremos, diz a Bíblia. Atos 18, 27. Querendo eles passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que, pela graça, haviam crido. Então, quem produziu essa crença foi a graça, foi esse amor. Pela graça de Jesus nós somos salvos, não é isso? Atos 15, 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. A graça, mediante a fé, é dom de Deus aos humildes. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. Essa obra redentora de Jesus é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que a gente corre o risco de pensar que a redenção é um fim. A redenção é um fim em si mesmo, acabou. Salvou, está salvo. Tão tremenda que é a obra redentora. Mas não é um fim. Ela tem um propósito. Não é assim ou não? O que você acha? O que você acha? Você acha que batizou, terminou a obra? E aí? Nada, está só começando. A obra redentora ela é maravilhosa, mas ela não é um fim em si mesmo. Na verdade, é como se Deus estivesse recolocando a coisa que estava torta. Vamos ler aqui 2 textos que falam do propósito, além de Romanos, só para dar uma fixada. Efésios 1,12 diz que a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E 1,14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O amor de Deus, ponto final desse amor, considera o seguinte, que o que eu gostaria de falar agora, eu vou falar mais tarde, tá? Então estou pulando uma etapa e estou chegando no ponto final dele. O ponto final dele é louvor da glória de Deus. Se houvesse amor no mundo, amor de Deus, todo esse plano de Deus, do louvor da glória de Deus teria se cumprido. Estaria fechado o assunto. Todo problema nosso é falta desse amor. Se o homem amasse a Deus e amasse o próximo, estaria tudo resolvido. Imagina assim, você foi lá numa população ribeirinha lá do Amazonas, pregou, e aquela comunidade ribeirinha recebeu Jesus, mas você não tem muito tempo, você tem que ir embora, você não tem tempo de falar dos mandamentos do Senhor, todos os mandamentos, aí você quer resumir tudo, aí você diz, eu só tenho pouco tempo, eu tenho que deixar com vocês aqui um mandamento para vocês viverem bem com Deus. Você podia resumir tudo em 2 mandamentos. Ame a Deus, sobretudo, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E ame também o teu próximo. E vai embora.
Se eles vivessem esses dois mandamentos, você não teria problema com nada. Estaria tudo perfeito. Tudo perfeito. O período da lei, embora o homem já tinha esse mandamento de amar a Deus, amar o próximo, ele não alcançou isso. Alcançou? Porque se tivesse alcançado, já teria sido justificado ali. Mas ninguém foi justificado pela lei. Se ninguém foi justificado pela lei, eu posso garantir a você que ninguém amou a Deus, sobretudo, e ninguém amou o próximo como deveria ser. Mas, Franco, por que não amou? Não amou porque não tinha poder para amar. O Espírito não morava neles, não habitava neles, não tinha amor, não tinha. Romanos 5,5. Pega Romanos 5,5, que é um texto-chave que a gente vai repetir ele várias vezes também. A esperança não confunde por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado. O amor de Deus é derramado aonde, irmãos? Pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Dado. Então para pensar assim. Deus é amor? Deus é amor ou não? Tem certeza disso ou não? Absoluta? Deus é amor? Qual é a resposta? Então deixa eu te fazer outra pergunta. O Espírito Santo é Deus? É ou não? Seria correto eu dizer assim, o Espírito de Deus é amor? Seria correto eu dizer isso aqui? Seria correto? Então Paulo está dizendo o quê? Lê de novo. Ele está dizendo que o amor de Deus foi derramado aonde? Foi derramado aonde? Como é que Deus fez isso? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo foi dado, o amor veio morar aonde? Mas como foi isso? Pelo Espírito Santo. Seria correto você enxergar que o Espírito de Deus, que é Deus e é amor, uma vez presente na tua vida, você pode dizer, o amor está em mim? Seria correto ou não? O Espírito está em você? Seria correto? Então me faz uma leitura agora dessa frase aqui. Eu queria que você fizesse uma leitura dessa frase, que eu vou escrever aqui. Como é que é? Cheio de quê? Do amor. Cheio do Espírito é cheio do... É cheio de dons? Cara falando em língua, profetizando. É um sinal de que está cheio do Espírito? É? Ó, eu me lembro exatamente do dia que eu fui cheio do Espírito Santo, meu batismo. Mais do que as línguas, mais do que tudo, meu irmão, eu queria levar todo mundo para minha casa. Eu olhava para os irmãos de uma outra forma. Eu não sabia que era aquilo. Eu estava amando meus irmãos, eu queria aqueles irmãos. Eu queria repartir minha vida, meu tempo, tudo com eles. Tudo. Mais do que o dom de línguas, do que profecia, do que visão. Um homem cheio do Espírito Santo, ele está cheio do amor de Deus. Porque quando esse Espírito vem morar no homem, esse amor é derramado nos nossos corações. Ele é derramado. Está corretíssimo, né? Eu até gosto da palavra, dessa expressão que ele usa, né? Porque, olha que coisa interessante. Ele diz que o amor de Deus é derramado. Imagina uma coisa que está sendo derramada. Como é que você imagina o batismo com o Espírito Santo? Como é que você imagina? Por que essa expressão, batizado, né? Porque o Espírito está sendo derramado sobre você. Derrama, Senhor, seu amor. Derrama o seu Espírito. Derrama. É um transbordar do amor.
Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do amor. Cheio do amor de Deus, cheio. Por que nos custa tanto ser cheio do Espírito Santo? Tem que se esvaziar, tem que estar limpo e tem que estar aberto. Porque amor e porta fechada não combinam. Tem que estar aberto. Eu posso dizer assim, quero ser cheio do Espírito Santo. Deus diz assim, então abre o coração para amar, pô. Eu te encho. Mas você fica aí selecionando gente, fazendo acepção, escolhendo quem amar, não dá para encher. Porque meu Espírito ama todos, não ama um ou outro. Ama todos. Ama qualquer um, ama todos. A hora que você seleciona, você fecha a porta. Fechou a porta, como é que eu vou encher? Porque você tem preferência, Deus não. Pô. Você seleciona, Deus não. Deus ama todos, qualquer um. Deus amou o mundo. É incondicional, amou o mundo. O amor de Deus parte de Deus. Deu para entender? Ó, o amor de Deus parte de Deus. Talvez isso aqui seja uma outra reflexão ainda sobre aquele assunto de ontem, do amor. Por que é tão simples dizer marido ame a sua esposa? Porque ele não diz ame a sua esposa porque ela é linda, maravilhosa, submissa, um doce. Ele não está dizendo isso. Então, ame a sua esposa porque o amor está em você. Você pode fazer isso. O amor pode. Porque não depende do objeto amado. O mandamento não depende do objeto amado. O Pequeno Príncipe depende. Aquele livrinho antigo, não sei se ainda alguém já leu. Tu me cativas, tu é responsável pelo cativo. Porque assim, você pode cativar alguém e ganhar a pessoa. Atrair a pessoa. Tem gente que gosta do que é moreno, a preferência dele. Ah, é moreno, ah, eu gosto do moreno. Ah, eu gosto do louro. Não, eu gosto do azul. Eu gosto do que me atrai. Porque é o objeto que define o amor. Deus não. Ele não é definido pelo objeto do seu amor. Ele é amor. Flui dele. É azul, ama. É amarelo, ama. É roxo, ama. É feinho, ama. É bonitinho, ama. Ele ama qualquer um. É grosso, ama. É serrote, ama. É martelo, ama. É alma cansada, ama. Ama qualquer um. Todos, qualquer um. Sem acepção. Por isso que ele ama sem acepção. Mas por que Deus ama sem acepção? Porque ele ama, é amor, só por causa disso. Ele é amor. Ele não tem, ele é. Ele ama. Cheio do Espírito Santo, cheio do amor. Cheio do amor. E em algum momento ele está vazio do Espírito Santo. Pode ter certeza. E aí fica difícil, inclusive, dar alguns passos. Quando a Bíblia diz assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês pegaram esse texto legal lá em Efésios? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós como? Com salmos, entoando e louvando com hinos e dando sempre o quê? Graças, por quê? Por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres, aí que entra o mandamento das mulheres sejam submissas. As mulheres sejam submissas. Ele não parou de falar, amado. Ele não parou de dizer. Ele parou de dizer ou não? E mais o quê? Maridos, amai vocês. Ele não parou, amado. Ele explica aí um monte de coisa, mas ele não parou. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, que isso é justo. Honra teu pai. Servos, obedeceis ao vosso Senhor, não servindo à vista, servindo de boa vontade, vai, senhores. Tá. Quanto mais, aí termina, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Tá. Se você pensa que ficar cheio é só cantar, meu irmão, você está enganado. É o começo. Cantar de coração é um começo. Mas é dando sempre graças. Dando sempre graças. E aí, é fácil dar graça sempre?
Vocês que estão aqui morando junto, deve ser um trauma, né, agora? Morar junto, né? É uma benção, né? É um trato, é ou não é? Vamos falar sério. É um trato, não é? Por que é tão difícil ser coletivo assim? Por causa das diferenças? Diferença, temperamento. Em meu lugar, a gente tem que dividir, repartir. Tudo que você tem que repartir já é complicado. O espaço é repartido. O alojamento é repartido. A comida, o trabalho também é repartido. E aí, quando a gente tem que repartir, é fácil? É? Vocês vivem dando graças aqui a Deus? Pô, obrigado, Senhor. Poxa, essa amada pisou no meu pé de novo. Obrigado, Senhor. Aleluia por essa lima, essa lixa. É assim? Não é? É? Mas pode ser, não pode? Pode se você estiver focado numa coisa. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Deus ama essa criatura, olha como Deus ama ela. Deus ama esse homem roncando desse jeito. Desordenado, Deus ama. Ele não me deixa dormir, mas Deus ama ele. Deus ama esse cara. Escamão, ele. É zangão, ele é zangão. Quando não está voando, está fazendo cera. Para comer um leão, para trabalhar, é o quê? Para trabalhar só no empurrão, né? Alguém diz para comer uma draga, para trabalhar uma droga. Mas Deus ama. E quer, inclusive, contar com a tua vida para moldá-lo. Porque Deus não desiste dele, ou desistiu? Cheio do Espírito, irmão. Ah, Senhor, sabe? Ah, Jesus. É isso mesmo, mano. Ah, Jesus. Cheio do Espírito é cheio do amor de Deus. E cheio do amor é louvando a Deus de coração, dando graças, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Só para o braço do papai. Amém ou não? Diga, tudo se resume no amor. Agora, no amor de Deus, tá, amado? Nesse amor sem vergonha, não. Tudo se resume no amor de Deus. Pode dizer amém? Tudo se resume no amor de Deus. Eu acho que eu vou te contar uma história para poder edificar melhor esse momento nosso, esse momento teu de, ai meu Deus, eu acho que cabe. Eu devo ter contado essa história aqui em Cabo Frio. Eu penso que Deus fala muito comigo por sonho. De vez em quando eu tenho uns sonhos assim, e eu digo, esse sonho é de Deus. Sabe o que eu faço? Eu procuro orar a Deus para entender o sonho. Houve um tempo que eu já fui muito mais aplicado nisso. Eu realmente orava a Deus e ficava ali, às vezes, acordado a noite inteira para entender o mistério. E houve um tempo que eu vivia orando a Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio. Porque se tem uma coisa que me aflige, é quando alguém se aproxima de mim e diz assim, pô, você é um homem cheio do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu fico mal à beça. Por quê? Porque eu sei que eu não sou. Eu sei. Eu quero ser cheio, mas eu sei que eu não sou. É uma ilusão. Tem frase evangélica que ilude a gente. O irmão está cheio. Ele está cheio de nada, cheio de emoção. Cheio, sei lá, foi tocado por Deus, mas cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. E eu vim assim, direto. E Deus começou a me falar várias coisas, uma sequência de palavras, sonhos de Deus, assim, sonhos de Deus forte. Deus vinha falando, pá, pum, pum. Mas um sonho me marcou muito, muito, muito. Qual foi? Um dia, eu sonhei que estava fazendo minha primeira comunhão. Eu fui católico, fiz primeira comunhão. Fiz catecismo, primeira comunhão. E a primeira comunhão que eu fiz, eu voltei na minha primeira comunhão. Aquele vestidinho de branco, uma fitinha no braço, uma velhinha assim, um garotinho entrando assim. Eu voltei lá no meu sonho. E me vi fazendo a primeira comunhão num sonho. Sonho interessante, né?
E no sonho eu comecei a cantar uma canção católica lá, para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná. Mas para o pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? O refrão diz assim: como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? E acordei. Depois de cantar a música, acordei e eu falei: Deus está falando comigo. Mas eu me recusava a crer que Deus estava falando da minha primeira comunhão. Deus fala comigo, falando da minha... Pô, Senhor, está falando comigo, fala da minha primeira comunhão. Senhor, se és tu que está... Aí me lembrei do episódio. E veio o episódio à mente. Qual é o episódio? O episódio é o seguinte: um irmão me contou que estava com goteiro na casa dele. Vazando tudo. Eu me toquei com aquilo. Conversei com o Denise, a gente tinha uma economia guardada. Eu falei: Denise, vamos pegar essa economia, vamos fazer esse telhado, irmão? Ela, amém, vamos embora. E eu chamei o irmão lá para fazer o telhado dele. Falei: querido, eu estou inquieto com essas goteiras na tua casa. Vamos fazer o seguinte, vamos cobrir esse telhado. Ele era um irmão que estava no meu relacionamento direto. E a gente queria que antes de levar o assunto para a igreja, a gente tem que resolver no nosso relacionamento direto. Antes de levar para a bolsa, pedir ajuda, vamos tratar aqui, vamos repartir. E o santo fez o seguinte: não, eu vou falar com minha esposa. Eu falei: tá legal, vai. E fala com a esposa e volta com uma história. Ele disse que tinha 18 goteiros na casa dele. Ele contou, porque dia que chovia, botava panela, botava um monte de coisa. Ele voltou com a seguinte história. Ele falou: sabe o que acontece, amado? Eu falei: o que é, amado? É que minha esposa quer fazer um terraço. E eu acho que não é legal botar telhado agora. Porque é um terraço, aí vai ter espaço em cima. Puxa. Mas eu fiquei indignado com aquela história. Falei: então tá bom, irmão. Então vai para casa, vai em paz, que o Senhor te acompanhe. E fiquei fechado para ele, fechei o coração para ele, porque eu falei: pô, como é que o cara quer botar terraço? Está precisando de telhado, quer botar... Ele não teve nem dinheiro para construir a casa dele, porque na verdade aquela casa foi construída com recurso da igreja, irmãos empreendendo. Então, os irmãos tinham feito a casa. Só que não concluíram, não botaram o telhado, então ficou na laje. Passou um tempo, a laje começou a dar infiltração, começou a dar goteira. E eu falei: vamos resolver isso desse jeito. E não, mas a esposinha dele queria colocar uma laje, um terraço, fazer um terraço. Imagina, amado, se eles não tiveram condição de fazer a casa, como é que eles iam colocar terraço? Falei: que orgulho, que soberba. Vai em paz, irmão, não se fala mais nisso. E nesse dia eu acordei com esse sonho e me lembrei dessa história. Falei: será que tem alguma relação, Senhor? E fiz assim: Senhor, se esse sonho é teu, se tem alguma relação com essa história, eu quero que tu fale comigo na palavra escrita, porque fora da palavra eu vou entender que não é teu. Abra a tua Bíblia. 1 João. Vamos começar a ler do texto que nós lemos ontem falando de amor. 3,16, tá? Vamos lendo, vai lá. Nisso o quê? Que Cristo e nós. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o quê? Coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Você tem recurso desse mundo, vê teu irmão padecer uma necessidade, faz o que com o teu irmão? Fecha o quê? A pergunta é: como esse amor vai continuar morando numa casa fechada? Pode permanecer? O apóstolo está perguntando: como poderá permanecer? Tu quer ser cheinho, filhinho? Então trate de abrir o coração. Aí eu falei: mas Senhor, de madrugada, meio desesperado, né? Falei: Senhor, mas eu tentei ajudar. Disseste bem, tentaste. Quantas vezes, Franco, eu quero te ajudar, você vem com as tuas ideias e eu não desisto de você. Você pensou no teu dinheiro, Franco. Você não pensou no irmão. O que seria correto? Se fosse teu filho, que vem com a história: a minha esposa quer colocar um terraço, o que você faria? O que eu faria com ele? O que eu faço contigo muitas vezes?
Eu desisto de você quando você dá uma ideia carnal para mim? Ou eu te apacento? Ou eu digo que você está equivocado? Qual seria o caminho de amor? Irmão, chama a tua esposa lá, vamos conversar. Sentar e dizer, queridos, olha, eu acho que estão errados. Estão equivocados. Vocês não tinham recurso nem para fazer a casa de vocês. Agora vocês têm uma casa, foram abençoados. Eu penso que vocês estão equivocados. Vocês têm que se arrepender. Vocês precisam de um telhado, vocês não precisam de um terraço, põe um telhado. Se um dia Deus der condições a vocês de ter um terraço, arranca o telhado, faz o terraço. Do contrário, é isso que tem que ser feito. Chamei os irmãos. Você acha que tinha alguma dúvida no meu coração? Nenhuma. Deus foi tão claro, tão claro, tão claro, que eu não fiquei com nenhuma dúvida no meu coração. Acabou a história. Acabou-se a história. Acabou-se a história. Chamei o irmãozinho, chamei a esposa dele, com uma vergonha. Me humilhei com eles lá. Falei, amado, me perdoa. Eu me conduzi muito mal com vocês. Mas por quê? Falei, por quê? Porque eu dei aquela ideia de botar o telhado. Você veio com aquela ideia do terraço. Mas, sinceramente, vocês não têm condição para isso, não, olha. E fui falando e eles foram se quebrantando. Eles foram reconhecendo que, de fato, era uma coisa da carne. E que eles precisavam mesmo era do telhado. E aí nós demos seguimento e concluímos aquilo. O Espírito de Deus, ele precisa de casa aberta. Casa fechada, sufoca ele. Por isso que a Bíblia diz que ele não, o mandamento é não extinguir o Espírito. Como é que você extingue uma chama? Você quer ver um fogo apagar? Tira o oxigênio dele. Tira aquilo que alimenta a chama. Combustível, tira, ele apaga. Encerra o fogo dentro de um lugar e acabou. Ele vai consumir o oxigênio e vai apagar. Não tem outro jeito, amado. Não há outra maneira. Quer amar? Abre teu coração. Se você fechar teu coração, o amor vai extinguir. Ele não tem como permanecer em você. Não tem como. Fechou o coração, sufocou. Quantos me entendem e pode dizer assim, amém. Você suporta um outro sonho, não? Suporta ou não? Dá para o outro? Então vou encaixar um outro aqui, que eu acho que tem a ver com esse. Estou eu lá, de novo, orando, Senhor, tem misericórdia de mim e tal, aquelas coisas. Né? Ah, meu Deus. Aí sonho de novo. Eu sonho que estou lá no sítio. E se tinha acabado de chover, caiu uma chuva, e eu estava assim com um tênis branco. E andando na chuva, eu vi que o tênis sujou. De barro assim, tinha uma torneira aberta assim, eu fui ali, comecei a lavar o pé, para limpar o tênis, e de repente, eu vi um grupo de pessoas falando mal de uma irmã, da vestimenta dela, um grupo de gente que eu não conhecia. Ah, fulana se veste muito mal, sensual demais e tal. E eu, então, pus atenção naquele assunto, cheguei na rodinha e falei, acho que estão andando mal aqui. Mas é fulana, anda... Não, tudo bem, se ela anda mal, o caminho não é vocês ficarem falando dela aqui, vocês têm que ir a ela. Quem aqui já foi a ela? Ah, meu irmão, a palavra diz isso. Se você vê o teu irmão em pecado, vai arguí-lo, entre ti e ele só e tal. Dei palavra para ele lá, dei um caminho, mas as pessoas também não me conheciam. E falaram assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou Franco. Ela, Franco. Eu falei, Sérgio Franco. Quando eu falei Sérgio Franco, eles lembraram de um laboratório muito famoso no Rio, que tem quase todo lugar chamado Laboratório Sérgio Franco, que muita gente, inclusive, pensa que eu sou dono do laboratório. Muita gente, quando eu me apresento, é o dono do laboratório, meu Deus. O cara é rico e famoso, mas na verdade nem está mais vivo. Esse laboratório nem pertence mais ao Sérgio Franco. Agora de uma empresa dessa aí, assim, a Mil, sei lá quem é o dono, mas não é mais do Sérgio Franco. Mas todo mundo quando vê Sérgio Franco, você diz que é Sérgio. E alguém me confundiu com o dono do laboratório, eu bem gostei no sonho. Fiquei vaidoso com o negócio, gostei. E todo mundo achando que era o dono do laboratório Sérgio Franco. Eu saí dali, deixei todo mundo pensando que era mesmo, fui embora. E desci, fui para um outro lugar e havia uma reunião. Quando eu estou assim coordenando a reunião, que eu olho para uma porta, eu vi minha esposa fazer assim, vem cá. E eu fui lá ver o que era. E tinha um grupo de crianças. E dentro das crianças estava meu filho também lá, Daniel, adolescentezinho assim.
E os garotos estavam fazendo aquilo que no mundo chama de saliência. Estavam tendo relações lá, homossexuais lá, essa coisa de esfregar um no outro. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei indignado. E reuni os garotos e comecei a fazer uma investigação, porque no fundo eu queria saber qual era o papel do meu filho. Se ele era passivo, se ele era ativo. E quando eu descobri que ele era ativo, a minha ira deu uma enxugada. E acordei. Acordei. E eu queria entender o sonho. Queria entender o sonho. Fiquei com Deus, Senhor, que sonho. Me fala. Me dá aquela garrafa lá, por favor. Passa ela. O tema é ser cheio de Deus? É ser cheio do Espírito? É ou não? A primeira coisa que precisa para ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo. Você não pode ser cheio não estando debaixo. Não estando debaixo. Você precisa estar debaixo. A segunda coisa que é necessária para ser cheio do Espírito Santo é estar vazio. Você não pode ser cheio estando cheio dos teus sonhos, dos teus direitos, da tua justiça, de você mesmo. Tem que estar vazio. Agora, estar debaixo e vazio é suficiente? Não tem mais nada. Eu estou deitado assim e tinha exatamente um copo com água do meu lado. E eu refletindo no sonho. E você já viu quando tem uma luz refletindo em algum objeto? Tinha uma luz refletindo dentro do copo e aquilo me tirou o sono. E eu falei, da onde está vindo essa luz? Meu quarto apagado e tinha uma luz dentro do copo. E eu comecei a fazer sombra com a mão assim, para ver de que direção vinha aquela luz. Porque quando eu deitava, eu via a luz dentro do copo. E eu levantava e a luz desaparecia. Eu falei, não, tem uma luz aqui. Da onde vem essa luz? Eu fiquei ali. Porque eu já tinha entendido algumas coisas. O que eu entendi? Eu entendi que eu era um cara vaidoso. E que a fama tocava o meu coração. O reconhecimento. De alguém te reconhecer pelo nome. E esse pecado é o tipo de pecado que se você não confessar, ninguém vai saber. É igual a inveja, ciúme. Você acha que inveja é um pecado fácil de confessar? Se você não confessar assim, ó, eu tenho inveja do fulano. Se você não confessar esse pecado, ninguém vai saber. Não é um pecado que se manifesta com atos assim. Às vezes tem uma coisinha ou outra que dá uma pista. Mas só você sabe que você é invejoso. E Deus falou comigo. Falou, olha, não é suficiente. Quando eu parei de ficar olhando para o copo lá, que comecei a voltar, ele falou, não é suficiente estar debaixo e vazio, tem que estar limpo. Porque até onde vocês colocam o pé, vocês querem limpo. Eu lembrei do tênis, que eu queria lavar o tênis. E me lembrei que tem um monte de gente que quando vai em retiro, coisa e tal, faz assim, ó, cheira o copo para ver se está limpo. Dá aquela disfarçada. Onde você bebe água, você quer limpo. Onde você come, você quer limpo. Onde você bota o pé, você quer limpo. Mas onde você quer o Espírito Santo, necessariamente não está limpo. Porque tem um monte de coisa que para o Espírito Santo é sujeira. Uma delas é essa vaidade, essa coisa de querer ser reconhecido. Outra coisa que Deus me falou ali também, chocante, mas falou, foi o meu padrão de justiça. Se ele fosse passivo, você ia ter uma reação diferente, mas ele é ativo. Eu tenho um casal de filhos. Um rapaz e uma moça. Eu percebi que eu sempre tratei com mais zelo e cuidado a minha filha, mulher. Mas vem cá, e se o filho se prostitui? Se o filho cai? Será que Deus faz distinção de pecado de homem e pecado de mulher? Será que Deus tem essa distinção? Não, o pecado da mulher é muito mais grave, ou coisa horrível. O homem não, o homem se prostituiu, lava ali, está limpo. É assim? É assim? Tu acha que Deus se entristece mais com um do que com o outro?
Dependendo do pecado, se é passivo ou ativo, aí Deus sente diferente. Tu acha que é assim? Acha? Eu te digo que não, amado. Deus não faz distinção, Deus não faz separação, Deus é igual. Tanto com um quanto com o outro. E aí, Franco, o que tem isso a ver com o cheio de Espírito Santo? Tem tudo a ver, irmão. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente trata e confessa, porque está visível. Mas tem sujeirinha lá no fundo, que na primeira mirada ninguém vê. Tem coisa que está escondido aí dentro. E se a gente quer de fato uma vida cheia de Deus, a gente tem que estar pronto para deixar Deus dar uma vasculhada, dizer assim, ó, arranca isso, se arrepende disso, confessa isso. Falei, como é que confessa isso? Meu Deus, eu vou confessar esse pecado. Que é o pecado, amado. Isso é uma iniquidade. Você nunca falei da iniquidade? Isso é uma iniquidade, está dentro do homem. Confessa. Vem para a luz, você não ensina isso? Você não diz que se confessar os nossos pecados serão perdoados? Vem para, admite. Admite que isso está dentro de você. Admite. Admite. Eu lembro de um pastor amado, de um filho, que um dia nós estávamos almoçando e trouxeram lá uma bandeja, o complemento da comida era peixe. Então ele deu uma olhada assim no peixe, viu que tinha uma certa quantidade e ele então se abasteceu imediatamente, porque pensou assim, vai faltar. Ele fez uma conta rápida e vai faltar, e se abasteceu. Quando ele se abasteceu, ele não sabia que era a primeira bandeja somente, vinha uma outra com peixe. E quando chegou a segunda, ele viu que era mais do que suficiente a sobrar. Mas o Espírito Santo cravou ele ali. Falou, cara, confessa isso. Se arrepende. Se arrepende desse negócio. Desse teu egoísmo aí. Dessa coisa que está te adoecendo. Se arrepende, confessa. E ele, ousadamente, cheio de fé, confessou ali na hora para a gente. Começou a se quebrantar, chorou e confessou e disse, olha, Deus me confrontou aqui com a comida. E Deus estava me falando agora, senta com teus companheiros e fala dessa tua vaidade. Eu lembro que uma vez eu recebi um grupo de pastores lá no Rio e eu comecei a falar de uma maneira espiritual, dando relatório de toda a obra que a gente fazia. Então, que a gente faz isso também, tem a obra aqui, ali, lá, tum, tá, tum, tá, tum. Quando eu terminei, eu perguntei aos irmãos assim, irmãos, vocês acham que eu exagerei alguma coisa? Tal? Os irmãos, não, você foi preciso. O que o Espírito Santo me falou? Você foi exibido. Você se exibiu. Você fez igual a Ezequias, mostrou todo o tesouro aí para se exibir. Fez como Davi lá, o censo para mostrar. Será que Davi não sabia o que ele tinha? Fez o censo para se exibir, você foi exibido. Você quis impressionar os homens aí. Impressionar, mostrar tudo que Deus te deu, que eu tenho te dado. E eu voltei com os irmãos e falei, irmãos, a avaliação de vocês foi equivocada. Não tem nada pontual, bom, preciso. Foi exibição. Puxa vida, exibição. Exibição, mostrar o que tem, o teu poderio, a tua graça. Exibição. Não se parece com Jesus em nada. E a gente não tem nada, é tudo dele. Por meio dele e para ele. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma disposição. Eu estou perseguindo isso ainda, amados. De vez em quando Deus vem de novo. Joga a luz no profundo, do profundo, do profundo e joga lá. Ó, isso aqui está fora. Isso aqui eu não quero. Ele mora em nós? Mora ou não? O que você acha? Que ele tem que ocupar toda a casa ou você vai dar um lugarzinho restrito para ele? Toda a casa? Então ele tem todo o direito, a autoridade para dizer, esse quarto está sujo, limpa. Aquele quarto ali está fora, limpa. Ele tem autoridade e direito disso? Tem ou não? Nós vamos restringir a ele um espacinho limpinho, bonitinho, com um troninho lá e dizer, senta aí, Espírito Santo, está lindo. Governa a partir daí essa bagunça. Vai ser isso? Ou não vamos dizer, tu és Senhor de toda a casa?
Qualquer coisa na minha vida que não está batendo, que não está de acordo, arranca. Qualquer jebuseu na minha vida, queima ele. Porque eu quero que tu seja Senhor de tudo. Governa tudo na minha vida. Ele tem autoridade para entrar em tudo? E se você orar agora, tu acha que ele vai falar alguma coisa contigo? Vai? Será que Deus já não falou alguma coisa? Está falando? Se fosse naquela reunião pentecostal, alguém ia gritar assim, fala Deus, fala. Deus sempre nos confronta, não é verdade? Porque Ele quer nos encher do seu amor. E o amor é Ele mesmo. O amor é o Espírito Santo. Ele quer tomar conta de tudo. Se vai encher, a gente tem que preparar. A nossa parte é... A gente não tem poder de arrancar essas coisas. Tu acha que você tem poder de arrancar isso dentro de você? Mas o que você pode fazer? Se humilhar, confessar. Isso você pode fazer. Admitir mesmo tua miséria, tua doença. Isso você pode fazer. Vai curar, limpar, restaurar, isso é com Ele. Ele faz isso. Agora, a minha parte é jogar a luz na miséria. Eu posso dizer assim, isso aqui eu posso fazer. Deus me deu condição de fazer. De admitir. Por que Adão... Um dia eu perguntei, Senhor, por que tu não perdoou Adão? Deus perdoador podia perdoar logo Adão e acabar com essa história. Então por que a gente teve que entrar nesse buraco negro da história aí de pecado, de perda? Por que Deus não falou, tá bom, Adão, você pecou, mas está perdoado. Se Deus é um Deus perdoador. Por que Ele não perdoou? Deus procurou lugar de arrependimento nele. Deus foi conversar com ele. Ele conseguiu culpar a mulher e responsabilizar Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ele não era nem responsável nem culpado do pecado dele. A mulher não foi diferente, amado. A mulher jogou culpa na pombagira, lá na serpente. Foi ela. Eu já vi confissão assim, de mulher que se prostituiu, jogou tudo na pombagira, a conta toda. Falei, filha, como é que tu vai ser perdoada se a conta está toda com a pombagira? Você não fez nada. Eu posso dizer para você a verdade, a pombagira comeu tudo que você deu para ela, deitou e rolou. Mas quem produziu esse pó, essa carne toda, essa comidinha de demônio foi você. Você que produziu essa carne toda. A pombagira só foi te enredando, te enfeitiçando, te envolvendo. Mas você quis isso. Joga a culpa na pombagira e você não prova o que Deus tem, a plenitude que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos assumir plenamente, amado. Plenamente, completamente. A responsabilidade, por quê? Isso é a verdade. Mas vamos ficar aí desgraçado? Não, a gente vai alcançar a graça e o amor. Porque é perdão, é restauração, porque Deus perdoa. Ele é fiel e justo. Por que é justo, irmão? Por que ele é justo para perdoar? Se eu sou pecador. Ele é justo porque o preço foi pago. Ele é justo, ele não está fazendo nada, ele está fazendo a justiça dele, porque alguém cumpriu toda a justiça. Quem foi que cumpriu? Quem foi? Por pura graça, amor purinho. Ele cumpriu toda a justiça. O fim da lei é Cristo. A justiça de todo que crê. O fim da lei é isso aí. Acabou. Agora ele cumpriu e Deus é fiel e é justo, por causa de Jesus, de dizer, você está perdoado. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os nossos pecados, a provisão de perdão, o recurso de perdão dos nossos pecados é passados, presentes e futuros. Não sei se você sabe disso. Quando a Bíblia fala de perdão de pecado, está falando dos teus pecados que passaram, dos teus pecados que você pratica, e Jesus já pagou pelos pecados que já serão praticados. Que tremendo, né, cara? Essa é a teologia, é a doutrina sobre o perdão. É passado, presente e... Você já tendo essa provisão toda de perdão, por que você vai ficar em trevas? Se você já tem o perdão. Só tem uma coisa, orgulho, vaidade. Isso tudo vai te mantendo oculto. Vai te deixando aí, né, nas trevas pensando que esse é o melhor lugar para estar. Mas enquanto você está aí, uma área da tua vida obscura, uma área suja, é uma área vazia de Deus, do amor de Deus. Quantos me entendem? Amém?
Podemos terminar aqui, meio-dia. Vamos orar? Vamos orar? Vamos cantar aquela canção de Filipenses, que você estava cantando aí? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2, lembrando do caráter de Cristo, da humildade dele. Filipenses 2. Vamos lembrar, vamos meditar nesse texto de Filipenses ao som dessa canção aí. Subsistindo em forma de Deus, não achou que o ser igual a Deus fosse algo no qual devia se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.